Bora mergulhar numa das épocas mais, assim, turbulentas e transformadoras da história. A gente vai falar da Era das Revoluções. Um período em que o poder simplesmente virou de cabeça para baixo, sabe? O mundo de reis foi destruído para dar lugar ao mundo que a gente conhece hoje. E olha, tudo começa aqui, com essa imagem super forte. Isso aqui não é só uma história de reis, generais, nada disso. É a história de como a luta, a resistência de pessoas comuns como a gente, se tornou o verdadeiro motor que move a história, derrubando tronos e construindo nações inteiras. Para a gente entender a Revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que ela destruiu. O chamado Antigo Regime, a Era do Absolutismo. Vamos entender isso aqui direitinho. O absolutismo era um sistema onde o rei era basicamente a lei. Todo o poder, tipo criar as leis, mandar executar as leis e até julgar quem não cumpria, tudo isso estava na mão de uma pessoa só. E a desculpa para tanto poder? A ideia de que Deus tinha escolhido aquele rei para governar. Ou seja, questionar o rei era o mesmo que questionar o próprio Deus. Complicado, né? Agora, o que é impressionante nesse slide é como essa política toda se refletia na sociedade. Dá uma olhada nessa divisão. Só 2% da população, o clero e a nobreza, tinham todos os privilégios, não pagavam quase nenhum imposto. E os outros, 98%, o chamado terceiro estado, carregavam a nação inteira nas costas. Era muito desequilibrado. E essa charge aqui, de 1789, mostra isso de um jeito genial. A gente vê o terceiro estado, que é o povo, sendo literalmente esmagado por uma pedra de impostos e privilégios. Enquanto isso, o clero e a nobreza ficam ali, só olhando, de boa. Uma imagem que fala mais que 1000 palavras sobre a injustiça que estava borbulhando na França. Mas antes das ruas explodirem, as mentes já estavam pegando fogo. Vamos para a próxima parte e ver como uma revolução de ideias, o iluminismo, preparou o terreno para tudo que veio depois. O iluminismo foi uma construção, sabe? Uma ideia levando a outra. Começou com pensadores como Descartes, que falou pra gente duvidar de tudo e usar a razão. Depois veio John Locke com uma ideia radical para a época, que as pessoas nascem com direitos naturais, tipo vida, liberdade, e que nenhum rei podia tirar isso. E para fechar, Rousseau foi além, dizendo que o governo não era uma ordem de Deus, mas sim um contrato social, que podia ser quebrado se os governantes não respeitassem o povo. Essa frase, penso, logo existo, parece simples, né? Mas ela é o coração do iluminismo. Ela coloca o indivíduo e a sua capacidade de pensar no centro de tudo. Pensa bem, se uma pessoa pode usar a própria razão para entender o mundo, por que ela deveria aceitar cegamente as ordens de um rei que diz que governa pela vontade de Deus? Essa pergunta foi a faísca da Revolução. E essas ideias não ficaram só nos livros, não. Elas ganharam vida em lugares como este aqui, os salões literários de Paris. Nesses lugares, artistas, filósofos, intelectuais se encontravam para debater, questionar e, basicamente, espalhar essas novas formas de pensar pela Europa. A revolução estava sendo socializada, digamos assim. Com as mentes preparadas, o próximo passo foi a ação. E foi uma ação que se tornou violenta, sangrenta, radical, dando início à Revolução Francesa. O ponto de virada foi o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Aquela fortaleza não era só uma prisão, era o maior símbolo da opressão do rei. Quando o povo de Paris invadiu o lugar atrás de armas, o ato foi muito mais que uma simples revolta. Foi a derrubada de um símbolo. Foi um recado bem claro para o rei: seu poder absoluto acabou. Daí para frente não tinha mais volta. Pouco tempo depois, publicaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O lema era lindo: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas liberdade para quem exatamente? Essa gravura, Também Sou Livre, faz a gente pensar nos limites disso. E as mulheres? E os negros escravizados nas colônias? Eles também eram considerados cidadãos? A realidade, como sempre, era bem mais complicada que o ideal. E essa busca por uma república perfeita acabou levando a um dos períodos mais sombrios da história, o terror. Sob o comando dos jacobinos, que eram os mais radicais, a guilhotina virou ferramenta do Estado. E esse número, cerca de 17.000, representa só as execuções oficiais. A Revolução começou literalmente a devorar os seus próprios filhos. E aí, do meio desse caos todo, surgiu uma figura que iria dominar a Europa e espalhar sementes da Revolução de um jeito que ninguém esperava: Napoleão Bonaparte.
Esse slide aqui resume perfeitamente a ascensão e a queda de Napoleão. É quase cinematográfico. Na esquerda, o imperador no auge do poder com o mundo aos seus pés. Na direita, um homem derrotado, exilado numa ilha no meio do nada. É a imagem da ambição e do seu colapso. Pois é, o legado do Napoleão é super complexo, cheio de contradições. Por um lado, ele virou um imperador autoritário, mas por outro, ele consolidou várias conquistas da Revolução. O Código Civil dele, por exemplo, garantia a igualdade de todos perante a lei, uma ideia totalmente iluminista. E conforme ele marchava pela Europa, seus exércitos acabavam levando, mesmo que na marra, essas ideias revolucionárias, ajudando a derrubar as monarquias antigas e a mudar o continente para sempre. Napoleão foi derrotado, mas as ideias que ele ajudou a espalhar, essas não. Essa charge mostra a serpente dessas novas ideias botando terror nos reis da Europa. E duas forças em especial se tornaram imparáveis: o liberalismo, que defendia os direitos individuais contra o poder do Estado, e o nacionalismo, aquela ideia de que povos com a mesma língua e cultura deveriam se unir e formar sua própria nação. E esse espírito revolucionário continuou incendiando a Europa. Essa pintura famosa do Delacroix não é sobre a Revolução de 1789, mas sobre outra, em 1830. Ela mostra que a busca por liberdade virou uma força que ninguém conseguia parar, inspirando novas revoltas durante todo o século XIX. A chama que foi acesa lá na França simplesmente se recusava a apagar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A Era das Revoluções, sem dúvida nenhuma, moldou o nosso mundo moderno, com suas ideias de direitos, de cidadania, de nação. Mas o custo em vidas foi gigantesco. A busca pela liberdade pode sim levar à violência e a luta por uma nação pode acabar excluindo minorias. E isso faz a gente pensar: como é que podemos lutar por um mundo mais justo hoje, aprendendo com os acertos e principalmente com os erros do passado? A história, como a gente vê, nunca termina de verdade. Ela continua fazendo perguntas pra gente.